Educação à distância, mudando realidades. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à disciplina Antropologia da Educação. Eu sou a professora Laelba e falo com você diretamente do IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte. Agora vou realizar minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra de 1,60 m, 42 quilos, cabelos ondulados. Hoje faço uso de uma calça preta, jeans e uma blusa em tons cinza. Faço uso também de óculos. Atrás de mim há uma parede branca com alguns pontos interligados na cor cinza e logo à minha esquerda os seguintes dizeres na cor verde: EAD mudando realidades. Vamos lá à nossa aula de hoje, que tem como tema as ações afirmativas e as leis 10.639/03 e a 11.645/08. Nesta aula, eu te apresento o conceito de ações afirmativas, bem como as leis já mencionadas, porque elas são também ações afirmativas. E você, já ouviu falar em ações afirmativas? Sabem como elas são construídas? Se não, fique comigo até o final desta aula e iremos aprender juntos. E agora vamos à nossa definição de políticas de ações afirmativas. Segundo Kabengele Munanga, que é um antropólogo estudioso das questões raciais no Brasil, ações afirmativas são estratégias políticas que visam corrigir injustiças históricas causadas pela exclusão social de determinados grupos. Então, quais grupos são esses, professora? São os grupos de mulheres, da população negra, indígena, as pessoas LGBTQIA+, pessoas com deficiências. Então, são grupos vulneráveis socialmente que historicamente tiveram e têm os seus direitos negados. Então, quando nós falamos de ações afirmativas, nós estamos falando de ações compensatórias, né, que visam corrigir essas desigualdades que perduram historicamente nestes grupos. Voltando aqui à definição que nos propõe o Kabengele Munanga. Então, principalmente os afrodescendentes nas sociedades marcadas por racismo estrutural. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos aprender que ações afirmativas, elas se dão nesse contexto, né, de correção das desigualdades sociais, historicamente produzidas ao longo de toda a nossa sociedade. E vamos aprender também que ações afirmativas, elas não são únicas, elas não são padronizadas, mas variam de acordo com os grupos sociais a que se destinam e de acordo com as desigualdades específicas que visam corrigir. Então, hoje especialmente, nós iremos falar de ações afirmativas que acontecem no campo educacional, porque nós entendemos que elas representam instrumentos para o enfrentamento das desigualdades raciais, promovendo uma educação voltada para a equidade e a valorização das identidades culturais. E aqui eu quero fazer um resgate histórico, né, da importância de trabalhar uma educação antirracista no ambiente escolar, né, no campo educacional, que é o caso da Lei 10.639/03. Desde o período colonial, período imperial, nós temos registros, né, na historiografia de que havia iniciativas voltadas para a escolarização de pessoas negras. No período republicano, nós vamos ter algumas iniciativas de entidades negras, tanto a Frente Negra Brasileira, a União dos Homens de Cor, o próprio Teatro Negro, vão trabalhar ações educacionais voltadas para a população negra. Nos finais dos anos 1930, nós vamos ter
os movimentos sociais negros voltados, né, para denunciarem a escola excludente, né, uma escola onde o padrão hegemônico era o europeu. Então, havia uma reprodução de uma ideologia racista. E o movimento negro reconheceu a importância, né, da educação para o enfrentamento do racismo cotidiano, que marcava não somente a estrutura da sociedade como um todo, mas especificamente a prática pedagógica, a prática educativa que acontecia no espaço escolar. Então, desde muito tempo que já há uma mobilização da população negra, né, atenta a como a educação ela forma os sujeitos e forma a sociedade, buscando sempre denunciar a presença do racismo neste espaço. Já mais para os anos 1980, nós vamos ter deputado federal Abdias do Nascimento levando essa pauta, né, das discussões sobre educação, sobre trabalho, voltado para a população negra, para uma pauta da Câmara dos Deputados. Então, desde esse período, né, e muito antes da promulgação da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e posteriormente, né, dos PCNs, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais, já havia uma discussão voltada para a inserção, para a valorização da presença dos sujeitos negros no espaço escolar. Mas somente no século XXI é que nós teremos a obrigatoriedade do ensino da cultura africana e afro-brasileira nos espaços escolares. Então, percebam, nós estamos falando de uma lei em que tem como o principal proponente o movimento negro brasileiro. Essa lei ela não foi algo nos dado pelo Estado brasileiro, mas pelo contrário, né? Faz parte de ações coletivas, de lutas sociais do movimento negro, como eu acabei de expor aqui, fazendo uma pequena retrospectiva histórica acerca dessa preocupação da população em relação às questões educacionais voltadas para o povo negro no Brasil. Então, essa lei é justamente o reconhecimento do movimento negro de que a educação é o espaço do enfrentamento do racismo. É na educação que deve haver a valorização da identidade negra. Então, essa lei ela vai alterar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, quando ela vai inserir a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira, africana e indígena nos espaços escolares. Então, nós teremos a inclusão desses conteúdos no currículo oficial da educação básica e superior. Então, nós vamos entender, né, qual é a propositura dessa lei, o que é que ela busca reforçar, modificando toda a lei que organiza, né, o Sistema Nacional de Ensino, que é a LDB. Então, nós vamos ter a Lei 10.639 buscando uma valorização das contribuições dos negros e indígenas na formação da sociedade brasileira. A importância de se pensar a pluralidade existente, né? A pluralidade cultural que a sociedade como um todo é formada. Então, percebam, reconhecer a importância desses sujeitos na promoção, né, na produção da sua história é o que busca essa lei. Primeiro, não há como a gente valorizar se a gente não conhece. Correto? Então, é necessário a gente conhecer para depois valorizar. Conhecer o quê? Os aspectos culturais, econômicos, políticos, sociais, e das inúmeras dimensões, né, e contribuições que essas populações tiveram e têm na formação da sociedade brasileira. A Lei número 11.645/08, ao complementar a 10.639/03, ela vai introduzir a obrigatoriedade do ensino e da história e cultura indígenas.
Então, percebam, inicialmente eu falo da Lei 10.639/03, uma lei voltada apenas para a valorização da cultura africana e afro-brasileira, mas essa lei, em 2008, ela vai ser alterada pela 11.645, que também torna obrigatório o ensino da cultura e história indígena nos espaços escolares. Vamos avançar um pouco. Então, ambas, né, as leis, elas são consideradas instrumentos de reparação e promoção da equidade no sistema educacional. Portanto, como eu já havia falado, essas duas leis, elas fazem parte do rol de ações afirmativas para corrigir, né, para compensar todos esses grupos que historicamente foram marginalizados. Então, o que é que a lei vai buscar trabalhando essa afirmação afirmativa? Combater a invisibilidade das populações negras e indígenas nos livros e nas aulas. Por muito tempo, nós teremos a população negra e indígena sendo retratada nos livros didáticos por meio de estereótipos negativos, né? Quando associavam ali tanto o negro quanto ao indígena ao atraso, né? À preguiça, às características negativas. Então, essa lei ela busca reformular esse estereótipo. Reformular não, né? Busca anular esse estereótipo negativo que cercou por muito tempo essas populações. Então, ela visa trazer de forma positiva a história e a cultura dos negros e indígenas de forma positiva, fazendo com que os seus alunos, né, os sujeitos educacionais, educativos, eles sintam orgulho, né? Eles vejam a sua história sendo respeitada nos livros e nas aulas. A lei também vai buscar reivindicar um currículo mais plural, mais diverso e mais representativo. Vai buscar reparar simbolicamente séculos de exclusão e a negação dos saberes negros e indígenas. Atuar na formação antirracista desde os primeiros anos escolares. Então, nós buscamos, né, quando trabalhamos a educação antirracista logo nos primeiros anos escolares, uma formação de uma identidade dos sujeitos de forma respeitosa. Buscamos também trabalhar a prevenção de atitudes racistas, como também a valorização das diferenças. A valorização das diferenças que em aulas anteriores já falamos de forma, né, bem mais interessante sobre esse aspecto. Então, quer assistir a aula sobre as diferenças entre as culturas? Volta um pouquinho nas nossas aulas anteriores, você vai assistir a esse ponto. Então, segundo a Nilma Lino Gomes, ela vai dizer que a escola é um espaço estratégico na luta contra o racismo. A Lei 10.639/03 e a 11.645/08 reafirmam este compromisso. Então, a escola, a educação é, de modo objetivo, um espaço, né, de enfrentamento desses conflitos. A escola tem que olhar, reconhecer a presença do racismo na sala de aula, na sua estrutura como um todo e enfrentá-lo. Desconstruir junto aos alunos, desconstruir junto aos técnicos, né, aos professores, todas essas construções que permeiam o imaginário social no Brasil em relação às questões raciais. E quais são, então, os desafios da implementação, né? Olha só, é uma lei criada lá em 2003, alterada em 2008, estamos em 2005 e nós ainda temos resistência de alguns educadores e gestores escolares em relação à mesma, além do pleno desconhecimento. Mas é possível, né, alguém desconhecer uma lei que alterou ali a Lei Maior da Educação Brasileira, que é a LDB, e eu posso dizer a você de forma muito tranquila que sim.
tem gestores, tem professores que desconhecem a lei, que acham que a lei é desnecessária porque houve uma construção que veio de cima para baixo, quando, na verdade, houve um debate amplo, né, organizado pelo movimento negro, e isso eu também já falei nesta aula. A partir, né, desses debates sobre reflexão e educação, é que foi proposto essa intervenção na lei para que esses sujeitos tivessem garantidos, né, de forma obrigatória, a sua cultura e a sua história sendo respeitada pela educação. Outra questão é a falta de formação específica para professores. Eles também alegam, né, a falta de uma formação sobre as questões das relações étnico-raciais. Mas de lá para cá, né, mais de 20 anos de lei, muita coisa, né, muito livro, muitos vídeos foram produzidos e que, se o Estado, por exemplo, não oferece uma formação específica, é cobrar, né? Afinal, a lei está aí, ela tem que ser cumprida. Então, quais são as instituições que você pode denunciar, né, pelo não cumprimento da lei na sua escola? É buscar o Ministério Público, né, buscar o próprio movimento negro para tentar trabalhar essas questões de forma efetiva ali no seu espaço escolar. Nós também vamos ter uma pouca produção e uso de materiais didáticos adequados. Eles também alegam, né, para a não implementação da lei na escola, esse tipo de situação. Nós não temos materiais adequados. Como eu já falei anteriormente, nós já temos sim uma vasta produção, agora é necessário gestores escolares, o próprio Estado, né, promover uma formação e a divulgação desses materiais que foram produzidos, né, que estão sendo produzidos ao longo de todo esse tempo. A aplicação superficial ou simbólica em muitas escolas. Esse é o ponto mais recorrente, né? Quando nós estamos trabalhando as questões raciais, é trabalhado em meses ou dias pontuais. Então, vamos pensar o Dia dos Povos Indígenas. Então, abril vai ser o mês focado nessas questões. O restante do ano, ninguém fala mais nisso. Vamos discutir as questões raciais negras. Vamos trabalhar só o período de novembro, que é dia 20, o Dia da Consciência Negra. O restante do ano, ninguém fala mais nisso. Então, percebam, será que efetivamente a escola está preocupada em promover uma educação plural, uma educação diversa, uma educação que reforça a importância de reconhecer as diferenças? Porque se ela faz essas ações pontuais, em dias específicos, né, esporádicos, para discutir questões amplas, que é o racismo, que é o etnocentrismo, que é uma série de discriminação que estão postas ali na sala de aula, claramente ela não está dando conta do que está sendo proposto na lei, que é trabalhar durante todo o ano, de forma interdisciplinar, a Lei 10.639 a 11.645. Mas nós também temos os avanços e as conquistas, né? Que são a ampliação do debate sobre racismo e cultura brasileira nas escolas, o surgimento de coletivos e projetos pedagógicos, a formação continuada de professores em educação das relações étnico-raciais, a produção de literatura infanto-juvenil com protagonistas negros. Então, se por um outro lado nós ainda temos sérios problemas relacionados à implementação da lei, em passos menores, né?
nós temos também algumas ações que estão sendo consolidadas ao longo desse processo, que é justamente o que está posto: a ampliação de um debate sobre o racismo, o surgimento dos coletivos. Então, nós vamos ter, por exemplo, os institutos federais e as universidades federais com os núcleos de estudos africanos e afro-brasileiros, que são os NEABIs. Então, são coletivos que têm se organizado para discutir o racismo nas instituições federais, o racismo dentro das universidades brasileiras. A formação de professores e a produção de literatura infanto-juvenil com protagonistas negros. Como é importante, né, a gente ter nos nossos livros didáticos, nos nossos livros de literatura, o protagonismo de pessoas negras. Como é bom, por exemplo, hoje a gente poder assistir ao jornal e ter na bancada jornalistas negros. Como é bom a gente assistir às novelas e ter essa representação negra, né? Nós sabemos que os negros e negras no Brasil somam mais da população brasileira. Então, nós temos algo em torno ali, juntando os negros e os pardos, 53, 50 e poucos % da população brasileira. Então, é bom ser representado positivamente nesses espaços, não é isso? E aqui vamos fazer algumas reflexões necessárias ao nosso curso, para quem é professor, para quem ainda vai ser professor, que são as seguintes reflexões. Como nós, professores e professoras, temos trabalhado a questão racial na escola? Então, como você, hoje, estudante de pedagogia, vai trabalhar a questão racial na escola? Né? Você já pode ir pensando, já pode ir aí amadurecendo esse pensamento sobre como vai ser você trabalhar essa questão racial na sua escola futuramente. Que atitudes tomamos frente às situações de discriminação racial no interior da escola e da sala de aula? Qual o tratamento da questão racial? É um projeto coletivo da escola ou apenas um projeto individualizado? Essa última pergunta, ela é bem provocativa, porque onde a gente consegue perceber algumas ações sendo desenvolvidas relacionadas a essa questão racial, ela está sendo feita por alguns professores. Então, ela deixa de ser um projeto coletivo, o projeto que tem que ser abraçado pela escola, pelos gestores, pelos técnicos em educação, para ser desenvolvida em sala de aulas por determinados professores, que geralmente são os de história, sociologia, filosofia. Então, enquanto as nossas ações elas estiverem sendo realizadas de forma isoladas, né, ela não vai transformar a realidade das nossas escolas. Esse projeto, ele precisa ser um projeto coletivo. Essas ações, elas têm que permear, né, e fazer parte desde o porteiro até o nosso aluno. Então, a escola tem que estar envolvida em todo o processo. E aí eu trago uma reflexão do Nelson Mandela, né, esse líder antirracista mundial que nós conhecemos. Ele diz o seguinte: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar. Na nossa aula sobre conceito de cultura, nós falávamos de que a cultura ela é transmitida, ela é ensinada. E aqui, reforçando o que foi dito na aula sobre cultura, o Nelson Mandela vem nos afirmar que se a gente aprende a odiar, a gente também aprende a amar. Então, com isso, a gente sinaliza aqui as conclusões da nossa aula de hoje. Mas, para isso, falaremos que as leis 10.639 e a 11.645 são ações afirmativas essenciais para a justiça racial na educação. Sua efetiva implementação contribui para a formação cidadã, democrática e inclusiva, e elas são um passo fundamental para romper com o racismo estrutural e construir uma escola mais representativa.
Então, com isso, nós finalizamos a nossa aula de hoje. Espero que os conhecimentos aqui apresentados possa lhe ajudar a refletir sobre muitas outras questões envolvendo as relações étnico-raciais na escola. Então, é isso. Até lá. Tchau, tchau. Educação à distância, mudando realidades.